aquilo que nós falamos ontem no resenha, né, amigos? Não foi informado qual a porcentagem que o Corinthians vai pagar Não foi informado nada, né, Luiz? Vamos combinar. Já vou começar dando no meio. Nem o empréstimo, né? Porque a gente não soube pelo Corinthians o empréstimo. O Corinthians, a gente não sabe. Até desculpa te interromper. Não, mas vai. Agora o resenha é gostoso por causa disso. A gente não sabe quanto que vai ser o percentual de fato de que o Corinthians vai pagar e que o Cruzeiro vai arcar. Como é que ficou a questão da dívida, que todo mundo sabe que o Corinthians tem dívida com o Fagner, se é uma parte CLT e outra direito de imagem, a gente não sabe, né? Porque pagar direito de imagem para o jogador vestir a camisa de outro clube, ver o Fagner do lado do Cássio de verde, a gente ainda tem que pagar isso, é sacanagem. Pois é, e tem outra coisa também, não se sabe se tem obrigação de compra, se tem valor estipulado de compra, não se sabe qual o valor da multa em caso da atuação do Fagner contra o Corinthians, ou seja, o Corinthians, a tão transparência prometida pela gestão, a gente não sabe. Inclusive a gente soube que o atleta Fagner é do Cruzeiro momentaneamente, pelo Cruzeiro na semana passada. Ontem soubemos que o atleta Fagner estava viajando para os Estados Unidos fazer pré-temporada com o Cruzeiro pelo filho do Fagner, no Instagram do filho do Fagner, do Fagner, falou: tchau pai, te amo, vai com Deus, fica bem lá. Ou seja, o Corinthians não oficializou nada, enfim, deixou o Fagner a Deus dará. Né? É complicado, a gente não está falando de um Zé qualquer, mas mesmo se fosse um Zé qualquer, também o princípio da transparência é fundamental, né, Ju? Exato. E, cara, eu acho que é muito complicado essa situação do Fagner. É uma impressão, assim, totalmente, realmente uma impressão, não é nenhuma informação aqui. Mas a sensação que me passa é assim, eu não vou informar para vocês qual é o molde aqui da negociação, porque vocês não vão gostar. Para mim é só isso que transparece, assim. Eles não vão deixar claro que o Corinthians vai estar pagando, né, se for de fato aqueles 45%, que acho que eram 500, né, 300 de CLT, 200 de imagem lá, 500 mil por mês pro Fagner, porque vai deixar a torcida muito irritada, e de fato deve deixar. Acho que ter essa confirmação talvez deixaria o público um pouquinho mais estressado com essa negociação, que estressou muita gente. Então, assim, eu não vejo outra explicação para eles não transparecerem essa negociação que não, cara, vamos deixar aqui no off, para não deixar a torcida mais irritada aí com essa situação. É complicado. Eu acho que assim, eu tento ver pelo lado positivo, né? Se é que a gente difícil, tem, né? Eu acho que pelo menos o Corinthians tem um alívio ali nas suas contas, né? Por mais que... Mas que alívio, dado que o Corinthians vai economizar, seja 500 ou 300, são valores irrisórios. No futebol atual são valores irrisórios, por mais que na minha conta ia quebrar um galho e tanto, mas no cenário do futebol atual são valores irrisórios. E se o Mateuzinho tem um problema? E se o Maná não dá conta? E se o Caipira não... O próprio Mateuzinho pode não dar conta. Exatamente, como aconteceu em maior parte do ano passado. Aí o Corinthians vai ter que ir para o mercado, vai gastar em dobro, porque vai ter que continuar a pagar o Fagner e vai ter que buscar no mercado, ou seja, e o mercado sabendo que o Corinthians precisa de um lateral também não vai fazer jogo fácil, ou seja, então nem economia, nem no princípio, eu também sou igual a você de enxergar as coisas boas, mesmo quando não há. Não vejo economia nisso. Para mim, eu vejo o Corinthians, e inclusive o Vessone postou isso hoje, fazem cirurgicamente 6 meses da renovação de contrato dele. Não, isso é Olha quanta coisa aconteceu de 6 meses para cá para o Corinthians doar o seu lateral para o Cruzeiro. Não, isso aí, eu já falei aqui várias vezes. Para mim, isso é o pior de todos, tá? Acho que você não renova o contrato com alguém que você pretende emprestar 6 meses depois. E assim, já falei, gente, emprestar um jogador de 35 anos... Eu não consigo entender, sinceramente. Eu acho que deve ter sido um pedido do próprio Fagner, né? Não é possível. Eu acho que deve ter sido o Fagner falando, gente, tem essa proposta aqui, quero ir porque eu quero tentar ser titular em outro time do Brasil. Porque no Corinthians ele não ia ser. Eu acho que isso é um fato também, né? Hoje o Mateuzinho é titular, mas o Fagner poderia continuar disputando a titularidade aqui e ele não quis. Eu acho que foi muito mais por esse lado. O Girotti coloca aqui, informar por quê o Corinthians quis se livrar dele no vestiário. Nós não temos essa informação para afirmar, Girotti, que o Corinthians quis se livrar do Fagner no vestiário porque o Fagner talvez não tá agradando. A gente pode criar suposições na nossa cabeça que, de repente, o Fagner poderia não estar satisfeito na reserva e o Mateuzinho na titularidade. A gente poderia criar suposições que o Fagner, mesmo com o contrato elevado, não estaria satisfeito com alguma coisa referente à coordenação do Ramon e do Emiliano, mas a gente não pode afirmar. Mas tá muito na cara, porque... renovou o contrato e agora, né, como o Fábio falou, doou o jogador para o Cruzeiro. A gente vai criar aqui várias teorias da conspiração e nunca a gente vai ter certeza. Por quê? Porque o Corinthians, mais uma vez, diferente daquilo que foi prometido em campanha pelo Augusto,
não foi com a transparência 100% que o torcedor gostaria. Eu vejo pelo seguinte, não sei vocês, tá? Mas eu vejo pela seguinte posição. Prometi em campanha que vou ser transparente, mesmo que seja ruim a negociação, vai dar 2 dias de dor de barriga, o torcedor corintiano vai cair matando pela negociação, mas no final das contas vai passar, porque a gente sabe que a internet acaba esquecendo uma hora ou outra. Vai lembrar daqui a algum tempo quando fizer uma nova negociação ruim. Mas, dentro daquilo que o torcedor corintiano quer saber, por que o Fagner foi? A proposta do Cruzeiro foi boa? Tem algum valor envolvido que o Corinthians está devendo e aí na negociação, ou que o Corinthians está devendo para o Cruzeiro e aí vai abater alguma dívida X? Qual a porcentagem? Porque assim, a gente cansou de ver isso lá atrás, né? Nas negociações referentes a outra gestão. Então a gente não quer ver esse cenário, como torcedor, a gente não quer ver esse cenário repetindo. E é por isso que a gente busca transparência todas as vezes que o Corinthians vai fazer uma nota, né? E assim, falando em nota, eu fui buscar aqui num passado recente, né, basicamente 1 ano atrás, quando o Corinthians anunciou o Ranielli junto ao Cuiabá. O Corinthians anuncia o volante Ranielli com um contrato válido até 31/12/2028, com multa no valor de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado exterior. O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de euros em 4 parcelas, 3 com vencimento em 2024 e a última parcela em 2025, com cláusula adicional caso o atleta atue em 60% das partidas. Assim, só estou trazendo uma nota que já foi do Corinthians, já foi na gestão Augusto Melo, e aí com o passar do tempo isso foi se perdendo ao ponto da gente não saber basicamente nada. A gente soube que o atleta Fagner foi para o Cruzeiro através de uma postagem do Cruzeiro. Cara, isso é um absurdo, entendeu? A mesma coisa, a mesma indignação que a gente teve ano passado chamando de amadorismo, colocarem o Mateuzinho para treinar no Parque São Jorge sem contrato assinado, basicamente foi isso, porque o Fagner embarcou para os Estados Unidos sem uma oficialização. Vamos supor que ele treinasse com bola lá e acontecesse alguma coisa, ou de repente ele ficasse preso na imigração, sei lá, suposições, ele torce o pé na escada rolante do aeroporto. Quem que vai assumir essa bronca? Pro Corinthians? E muitas das coisas que aconteceram anteriormente, até a situação do Mateuzinho, muito se colocou na culpa do Rubão, né? E nem tá mais no Corinthians. Agora não tem mais Rubão pra falar, né, Ju? Cara, é muito complicado. A situação do Mateuzinho é bizarra, né? Porque o Mateuzinho foi um negócio assim, ele tava, aí do nada ele não tava mais, aí do nada ele tava de novo. É um negócio que não tem muita explicação. Mas, cara, eu acho que é muito simples, eu concordo plenamente com você, Lud. Independente se a torcida vai gostar ou não da informação, você tem que passar ela. Você tem que dar, principalmente nesse quesito, né? Que uma das promessas da gestão era justamente a transparência que foi prometida, cara, né? Não tem como. O torcedor ele tem o direito de saber o que aconteceu com um atleta que é ídolo do clube. Igual você falou, Fabião, não é um Zé Ninguém, mesmo que fosse, seria bizarro, mas, cara, a gente tá falando do Fagner, um cara que ganhou muitos títulos, que tá desde 2012, 11 no Corinthians. Ele começa na base do Corinthians, né? E ele volta em 2014. Acho que final de 13, não foi? Não, início de 2014, que eu lembro que o Mano Menezes ainda falou, ele falou pra mim que tava treinando, mas todo atleta, nunca viu um atleta falar que não tava treinando, a gente só sabe se ele tá treinando ou não quando começa os treinamentos, né? O Mano Menezes brincando com o Fagner quando ele chegou, que ele tava um pouquinho fora de forma. Se a gente pensar, né, no começo da carreira do Fagner, é muito tempo, né? Então, eu acho que é muito injusto com o torcedor, né? Você fazer isso com o torcedor, que ele fique vivendo aí nessas especulações, nessas matérias que a gente ouve dali, daqui, é isso, não é isso, e não tem de fato uma oficialização do clube, que é quem tá, né, ali cuidando disso tudo. Quem deveria estar de fato passando a informação para o seu torcedor. Eu acho que isso até afasta um pouco o torcedor do clube, né? Eu acho que isso dá essa sensação ruim de, tipo, a gente não vai saber, e se acontecer outra negociação, então todas as negociações que a torcida não curtir, que a torcida demonstrar revolta na internet, não vão ser explicadas? Tipo, eu acho que não existe um negócio desse. O Fernando Moreira aqui, que é membro do meu timão, disse o seguinte: até o momento não se sabe, na verdade, o Corinthians irá pagar alguma coisa. Eu vou repetir ontem que a gente já falou na live, e o Vessa também trouxe essa informação, né? De que o Corinthians... O Danilo, falando em investimentos, em risco e tudo mais, o Corinthians também abriu mão de alguns jogadores, né? São eles o Fagner, que foi para o Cruzeiro, o Rony, que foi para o Mirassol, e o Pedro Henrique, que foi para o Ceará, além do Juan Oliveira, que deixou o clube.
Aí, hoje, o nosso Samir Carvalho publica a seguinte história, que o Corinthians paga a maior parte do salário do Fagner no Cruzeiro. O Corinthians alega que a saída do Fagner ajuda a economizar nos custos do jogador, mas ele ainda seguirá custando 500 mil mensais ao Corinthians enquanto atua pelo Cruzeiro. Isso porque o Corinthians só dividiu com o Cruzeiro o valor da CLT. Nos direitos de imagem do jogador, o pagamento segue integral para o clube, para o Corinthians. É uma negociação estranha para um clube que está endividado, né? Você ainda vai continuar pagando para o jogador ainda reforçar um rival, né? Na verdade, bom dia, Casão, bom dia, Tirano, e bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. O que me pega nessa negociação, e que para mim eu posso usar a palavra amadora nessa negociação, foi o fato de o Corinthians ter renovado com o Fagner no meio do ano. Porque se você resolve mudar o elenco, se de repente muda o treinador que chega não gosta do Fagner, ou se o Corinthians eventualmente já tivesse um contrato com o Fagner até 2027, 2028 e quisesse se livrar dele agora porque não gostou do último ano dele, essa coisa de dividir salário eu não considero ideal, mas acho que faz parte de uma negociação para você facilitar a saída de alguns atletas. E aí é isso, você abre ali 500 mil numa folha, consegue pegar 500 mil para outro jogador, eu acho que faz parte. Agora, o Corinthians renovou com o Fagner no meio do ano, no momento em que você já tinha a mesma comissão técnica, a mesma diretoria, você renova com o Fagner e 6 meses depois você empresta, pagando uma parte do salário. Se você já sabia que ele não ia ser útil para o ano que vem, você não poderia ter renovado com um jogador que já tem uma idade avançada, que já não fazia uma boa temporada, que já tinha perdido espaço por Mateuzinho. Então, assim, o movimento que eu questiono do Corinthians foi a renovação lá atrás, no meio do ano, não faz sentido nenhum. E aí quando você renova, você paga a luva, você compromete mais alguns anos da sua folha salarial, e agora o Corinthians, 3, 4 meses depois da renovação, está emprestando, pagando metade do salário. Então, isso é uma falta de planejamento absurda para mim. Como eu repito, se tivesse mudado alguma coisa no meio do caminho, mudou o treinador, a diretoria saiu, agora o presidente é novo, não gosta do Fagner, daria para tentar ali você tentar entender. Agora, do jeito que foi feito, não tem como entender, é um negócio assim realmente absurdo, uma falta de planejamento absurda nesse caso, sinceramente. Falou outra e tudo mais. Eu já tinha essa informação de que o Corinthians pagaria menos de 50%. E se ficar nos 45, 40 e tantos por cento, que dá mais ou menos 300 mil reais, o Corinthians estará pagando a menor parte do salário do Fagner, que é na casa de 800 mil. Agora resta saber, desses 300 mil, quanto é de direito de imagem? Porque pagar direito de imagem pro jogador Zaverde, aí é um negócio que eu nunca vi, hein? A informação é 500 mais 300? 500 mais 300. Seria eu achei 300... que era tudo dentro do 500, não, eu não lembro. Aproximadamente 600 mil é o CLT dele, mais 200 mil de imagem. Então, se você dividir 300, o Corinthians vai pagar 300, Cruzeiro 300 e mais 200 mil de imagem, que é o que eu espero. 500 inteiro do Corinthians, Isso, o Vessone falou, inclusive, ontem na live dele, né, que seria esse valor. E aí o Samir Carvalho tinha falado que seria o inverso, que o Corinthians pagaria, inclusive, o direito de imagem. Resta saber, e por isso fica a dúvida, e por isso a gente, como torcedor, aqui a gente não tá falando, o veículo de informação, meu timão quer saber. Não, o torcedor quer saber. É o torcedor Lúcio. O princípio básico da gestão pública, né? O Augusto Melo é presidente de uma nação. É o princípio da gestão pública ele ser transparente, né? Ainda mais ele, porque ele foi uma das bandeiras de campanha dele. Ele se elegeu falando que, eu não vou fazer igual os caras fazem. Pô, tá fazendo igual, emprestou, pagando salário. Entendeu? Repito, essa indignação. A gente não pode ficar criando. Teve gente que comentou que a gente estava fazendo. Eu vou repetir o que eu falei lá no começo. A gente não pode criar teoria da conspiração de por que o Fagner tá saindo do Corinthians. É um pedido do Ramon. Ninguém veio a público do Corinthians, o Corinthians. Ninguém veio a público falar assim: ele tá saindo porque teve um mau comportamento, porque ele teve indisciplina, porque ele não. Até porque o Ramon Dias chegou dando moral para ele. Exatamente. El Capitã, né? Sim, lembro. Mas teve, Gil, pior que teve. Pior que teve ser ele capitão. Então, por isso que eu repito, aqui a gente tá tentando evitar exatamente esse tipo de coisa. Fagner é jogador do Cruzeiro,
Inclusive, ô Greg, se você tiver no Paint aí a imagem que foi utilizada no redação do Fagner e do Cássio, põe pra gente na tela, porque isso me deu uma urticária que eu vou te contar. Esse negócio, olha, é uma das cenas proibidas em 127 países, hein? Cássio Roberto Ramos utilizando verde junto com o Fagner. Eu nunca pensei que eu viria isso. Mas será que isso é um verde mesmo? Não, isso é louco, mas olha... Não, pera lá. Mas também aí a Ju... Hein? Ô, Ju, pera aí, não. Calma aí, gente. É sério que vocês estão vendo verde? Não, é verde. Pelo menos aqui no tablet aqui que tá comigo é verde hoje. Poderia ser sei lá, um azul bebê. Eu não sei como é que tá. Por que o Cruzeiro tá usando verde também, Porque gente? ele também é palestra Itália, Mas né? nunca usou verde na vida? Já usou algumas vezes. Camisa de treino? Já usou. De treino, pô. Já usou. Isso É que lá a proibição é preto e branco. Lá a proibição é preto e branco, é a mesma verdade. coisa. E eles são palestra também, Pô, né? O Cruzeiro é oriundo. Mas nunca teve, de fato, né? Sim. Enfim. Verde O que eu achei legal do Cruzeiro, até dar um elogio aí, né? Ele ficou legal esse lance da raposa, Muito né? maneiro. Legal se a gente tivesse um mosqueteiro também no nosso uniforme, seria muito lance legal. Mas meio eu acho que é algo americano, né? Isso, eu acho que é algo da Adidas, né? Então, vai ser difícil a gente ver pra cá. É só mandar um abraço aqui pro Peterson Branco, que falou que me chamou de chatão. Pô, por causa de gente legal assim, por causa de gente legal assim, que o Corinthians tá nessa situação, né? Da gente não questionar. E assim, como você me chamou de chatão, Peterson, obrigado pela audiência. Azul de Hornet. Eu sou um, Ju, que não ligo pra isso aí. Esse negócio da chuteira verde pra mim, pro Fagner, pra mim é diferente, porque assim, ele não é corintiano. A galera falando também, se isso aí é verde, eu sou rico. Gente, obrigado, eu também não acho que isso é verde. Ô, Greg, opinião, verde não? É verde o pra Greg caramba, achou que é mano. verde aí. Não, o claro dá pra conversar. Então, eu tô falando do Não, claro, não, mas o moletom dos caras é verde. Não, verde a pra blusa, caramba. vamos ser até a blusa do Fagner. Mas assim, Não, gente, verde ou não, eu tenho pra mim que assim... E aqui é o mesmo tom, né? É o inverso, né? É verdade. O inverso. Eu acho que se respeitaram enquanto estiveram aqui, é o que basta pra mim. Não, eu tô saiu falando que é daqui, estranho. Não, É beleza. Estranho. Mas assim, É só estranho. pra Pra mim mim foi mais estranho ver o Cássio abraçadinho com o Gabigol e com o Dudu, tipo, porque o Cássio ficou... Tem raízes do Corinthians que era rival o dos Dudu dois. postando, né, que não vai tomar mais gol de cabeça. Que gol foi esse de cabeça? Cara, foi naquele 3x3? Foi no Pacaembu. Não, foi no Allianz, 3x3. Cobrança de escanteio que vem da direita e o Dudu nem pula. Ele baixa a cabeça assim, foi naquele 3x3 no Allianz. 2015. No 3 Gol do auge, Arana, Cassião, gol tá do de Arana, sacanagem. gol do Não Arana, lembrava um gol disso não, contra mano. e um gol do Love no Love, final, né? Um jogaço. Sacanagem, tomar gol de cabeça. Fernando Moreira, que só escreve em caps lock. Vamos esquecer esses dois e terminarem a carreira. Cara, não tem como, né, mano? Aqui na tela, nesse momento, tá a história do Esporte Clube Corinthians Paulista recente. E detalhe, nós estamos desde 2019 sem títulos. E esses dois caras estiveram no elenco que fizeram parte daquele último Paulistão. Então, assim, é difícil a gente acabou de falar, né? Os dois mais veteranos do elenco do Corinthians são Romero e Maicon. A gente entende que ciclos acabam. Mas esse do Fagner acabou de terminar. E a nossa discussão é... Você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.